Você pode começar se apresentando? Hernani Heffner, eu hoje em dia sou ator bissexto, editor de filmes e ainda dirijo a Cinemateca do Mundo. Hernani, como que o cinema e as artes em geral podem contribuir para pensar a história? Como se dá a tensão entre cinema e história? Uau! Isso é uma pergunta para lá de vasta, mas vamos lá. Olha, as relações entre cinema ou artes em geral e história são as relações entre a vida e o poder. De uma maneira geral, o poder ele precisa de símbolos, ele precisa de monumentos, ele precisa de expressões que consagrem a sua visão particular de quem, digamos assim, detém o poder, de quem tem a hegemonia de um determinado grupo, sociedade, às vezes parte do mundo. Isso significa você colocar, muitas vezes, a arte a favor de um determinado projeto de poder ou, muitas vezes, quando os artistas têm uma consciência, desenvolvem ali um espírito de liberdade, fazer uma crítica desse projeto de poder através da sua criação, das suas obras de arte, enfim, daquilo que ele elabora ali como seu trabalho como um trabalhador das artes, né? Então, as relações entre as artes e a história são relações, em geral, de tensão, de mudança, dependendo de quando você examine, sobretudo, essa representação artística de um determinado momento histórico, você pode, na verdade, estar fazendo isso para um momento bem anterior. Então, essa distância no tempo te permite uma compreensão maior, te permite uma inserção daquela representação num contexto, entendendo todos os jogos de força, todos os agentes presentes naquele determinado momento e as opções que os artistas, que as obras que eles criam representam aí dentro desse jogo maior que a gente chama de política, que a gente chama de poder. Particularmente o cinema é uma expressão artística muito recente dentro desse processo. Esse processo está lá na Antiguidade, esse processo está lá na Idade Média, esse processo está ali na aurora da chamada Idade Moderna, e o cinema só chega a 125 anos atrás para participar, digamos, dessa arena de disputas, de interesses, de, enfim, jogos de poder, etc. O cinema se envolve com isso muito rapidamente. Como dizia o Paulo Emílio Salles Gomes, que é um grande pensador do cinema aqui no Brasil, o cinema vai se aproximar muito rapidamente do poder e vai fazer os jogos do poder. Ou seja, vai escolher, por exemplo, filmar o dignatário, o representante máximo da nação, ou do estado, ou do município, da cidade, representar aqueles que detêm, digamos, o poder econômico ou que detêm algum outro tipo de poder e, sobretudo ali nas primeiras 2, 3 décadas da sua existência, raramente vai se interessar pelos outros agentes em meio à sociedade, particularmente não vai se interessar pelas chamadas classes populares, que em geral não detêm poder nenhum, a não ser um eventual poder simbólico, tá? E mesmo esse poder simbólico, ele só vai se afirmar muito fortemente quando você entrar numa dimensão de sociedade de massa e quando você valorizar a criação popular, seja como um objeto artístico, seja como um objeto que gera, digamos assim, uma renda, gera um benefício econômico para, em geral, ali, quem detém, digamos assim, os instrumentos, os meios de produção para incorporar essa expressão popular. Então, essa tensão entre artes e, particularmente, cinema e o universo da política, do poder, etc., é uma relação muito complexa, é uma relação muito difícil de ser trabalhada em abstrato. É mais fácil você pegar um caso concreto e dizer o que aconteceu aqui nesse determinado momento histórico, através dessa forma de representação, com esse determinado artista. Aí você começa a se perguntar, ele era ligado ao poder? Quais eram as relações dele? Eram relações de família, eram relações pessoais? Ele ganhou muito dinheiro com isso, não ganhou muito dinheiro com isso? O que ele quis com isso? Ele ideologicamente era, digamos assim, alinhado com essa visão que o poder apresentava ali a determinada altura,
ele incorporava essa visão, ele incorporava essa ideologia, ele procurou dar concretude a essa ideologia, ou ele, na verdade, foi ao sabor dos acontecimentos porque ele queria ganhar o dinheiro dele, queria ter uma boa vida e não se preocupava muito com as consequências daquilo. E, ao longo da história, a gente precisa pensar que, muitas vezes, você cria um determinado objeto artístico com uma finalidade explícita, definida, mas com o tempo muda. Muda o entendimento, muda o sentido, muda a compreensão social daquela obra de arte. Você altera, na verdade, o valor dela conforme você vai avançando no tempo e outros jogos de poder vão se apresentando. Eventualmente você pode ressignificar, eventualmente você pode destruir, ir lá, jogar a estátua no chão e dizer essa nunca mais. Eventualmente você pode fazer uma nova leitura a partir dessa obra de arte, gerando outras. Você acredita que o cinema é capaz de reconfigurar a história de um país? Eu acho que a obra de arte nenhuma tem poder para reconfigurar nada. No máximo, ela vai ali na esquina e talvez provoque uma marola. Olha, como um fenômeno global, sim. O cinema, ele teve, sobretudo ali nas suas primeiras décadas de existência, uma presença tão massiva, tão maciça, tão pregnante no imaginário mundial, que você pode dizer que o principal diálogo entre a maior parte da população do mundo e uma determinada expressão artística era com o cinema. O cinema mobilizava, o cinema criava imagens da vida, o cinema pautava o cotidiano das pessoas, o cinema vivia no bairro em que as pessoas viviam, porque todo o bairro ali por volta de 1920, 30, 40, 50, no planeta inteiro tinha uma sala de exibição, maior ou menor, mais luxuosa, menos luxuosa, 35 ou 16 milímetros, mas tinha alguma coisa ali na esquina que você pudesse acionar para o seu lazer, para a sua, digamos assim, diversão, para a sua tentativa de compreensão do mundo. E nesse sentido, sim, o cinema foi uma presença muito forte junto à população mundial. Agora, dizer que essa presença pautou os corações e mentes da população deste ou daquele país seria, digamos assim, uma certa arrogância dizer que o cinema tinha esse poder. O cinema dialogava, em maior ou menor escala, neste ou naquele determinado país, dialogava com a vida social. Eventualmente, se posicionava em relação a essa vida social. Eventualmente, a escala desse posicionamento transcendia as fronteiras de uma nação. Basta pensar na Segunda Guerra Mundial, no cinema que os aliados fizeram e que espalharam por boa parte do mundo ali, àquela altura, para combater o nazifascismo. Mas casos mais específicos de mobilização direta, de ação direta, eu acho que eu só conheço um, que é o da Índia, que é um caso muito particular, porque a Índia era uma colônia do Império Britânico, então ali, no final da Primeira Guerra Mundial, e sendo a Inglaterra um país que estava, digamos assim, numa aliança contra a Alemanha e contra, por exemplo, a Turquia, a Inglaterra, geopoliticamente, pensou que talvez fosse necessário colocar mais tropas, mais soldados no território indiano para um eventual ataque por trás em relação à Turquia. Colocou tanta gente lá que, a certa altura, esses soldados não tinham o que fazer, começavam a fazer besteira, e alguém teve a brilhante ideia de vamos fazer esses soldados ver filmes. Vamos levar esses soldados para as salas de exibição que nós não vamos construir, que nós não vamos pagar, mas que nós vamos forçar os empresários indianos a criar. E isso é a origem, digamos, do grande circuito de salas de exibição que se constituiu na Índia. Então já é uma origem política. E esses empresários, em vez de resistirem a essa pressão e a essa obrigação, eles percebem uma coisa muito importante. Vamos sim construir um grande circuito de salas e vamos eventualmente colocar filmes indianos nesse circuito e esses filmes vão lutar pela nossa independência. Então, aquilo que se conhece como o movimento do Swadeshi, dos pés descalços, dos despossuídos, ele é mobilizado porque
a essas pessoas é ofertada basicamente uma única forma de lazer, que é o cinema, que é ver filmes. E os filmes indianos, eles são ultranacionalistas. Não é à toa que o filme indiano vai buscar uma matriz cultural, que é o teatro Parsi, um teatro do século XVII, século XVIII, que já era um teatro que se colocava contra o colonizador, e é um teatro não de texto, mas de canto e dança. Então não é um teatro, digamos, shakespeariano, é um teatro diferente. O teatro indiano tem uma tradição milenária, é outra coisa, mas o teatro Parsi é um teatro de canto e dança e aparentemente sem pé nem cabeça, completamente desconexo. É isso que vai constituir o chamado cinema indiano sonoro e que vai atingir o auge na famosa Bollywood. Bollywood, ela se arma ali, 1933, 34, 35, com filmes como Deudas, que teve milhões de versões, e esses filmes, eles, digamos assim, colocam em cena, melodramaticamente, o amor à terra, o amor à família, o amor à Índia, ou como eles acabaram consagrando o título de um filme extraordinário, o amor à Mãe Índia, né? Que é o filme do Mehraboob Khan. Essa mobilização que o cinema vai provocar no país vai ser de tal ordem que, de fato, a maior indústria cinematográfica do planeta, logo depois da independência da Índia, vai ser a indiana, até o início dos anos 70. Eles produziam mais de 1000 longas-metragens, e longa-metragem indiana não é aquele filme de 2 horas, é um filme de 4 horas, 5 horas, 7 horas. Na Índia, um filme de 7 horas, você via a primeira parte, em casa, almoçava, voltava e via a segunda parte. Era uma outra forma de vivenciar o cotidiano social, onde o cinema era talvez a maior referência cultural durante décadas. E ainda é, a rigor, dentro do universo lá cultural da Índia. Então, nesse sentido, eu consigo identificar na Índia essa relação direta entre cinema e política. Tá? Num país como o Brasil, eu vejo uma relação bem mais indireta, bem menos pregnante, muito menos agressiva, forte, direta, ainda que você possa, claro, estabelecer sempre relações num país onde a produção cinematográfica e audiovisual, a partir de um determinado momento, é muito dependente do Estado. Tá? Mas uma relação direta de construção de uma nação através do cinema, eu acho que o caso indiano é o caso exemplar. Como você acha que um fato histórico é reelaborado pelas representações criadas a partir dele, seja na pintura ou seja no cinema? Pergunta capciosa. Vamos responder baseado no grande filósofo João Forr. Imprima-se a lenda. Como é que você constrói história? História no sentido da ciência histórica e história no sentido da vivência de uma determinada sociedade. Como é que você constrói a ideia de uma nação, sobretudo a partir do século XIX e ao longo do século XX? Essa reflexão está lá num filme muito famoso do João Forr, que é O Homem que Matou o Facínora aqui no Brasil, The Man Who Shot Liberty Valance, que é um pouco um filme sobre como se constituiu a nação estadunidense. E o filme trata justamente de um jovem advogado, ingênuo, idealista, que quer fazer prevalecer a justiça. E o conceito de justiça dele está num livro. Só que livro não faz nada durante a vida concreta, né? Muito menos para uma bala. E isso significa que ele vai aprender que a vida social tem uma outra dimensão, muito além daquela que está nos livros, muito além daquela que está nas ideias chaves para o convívio social, muito além de qualquer ideologia. E o que o filme apresenta é esse sujeito, esse jovem advogado, voltando à cidadezinha onde ele começou sua carreira, entre aspas, e já volta como um senador consagrado da República, um homem importante, um homem muito conhecido, um herói para o território, etc. E ele vai à cidadezinha para um enterro e o jornalista local fica surpreso, assim, como é que um homem tão famoso vem a uma cidadezinha tão esquecível para um sujeito que ninguém conhece de fato? E qual é a importância desse sujeito e por que o cara está aqui? Ele vai contar lá a história toda para chegar no final e dizer, olha, minha vida no fundo foi uma grande mentira,
Porque quem, na verdade, enfrentou o Facínora não fui eu. Eu ganhei a fama, mas quem, de fato, matou o Facínora, esse sujeito está morto aqui. Aí o jornalista rasga as notas e diz, olha, não vou contar essa história verdadeira, imprima-se a lenda, porque a lenda é importante para construir a nação. João Forte está te dizendo que, por exemplo, a ficção e a ficção em diálogo com a vida social, ela muitas vezes mente. Mas ela mente em função de quê? Ela mente com que objetivo? Ela mente com que credo político por trás? Não é um jogo fácil, é um jogo complexo, é um jogo contraditório. Como uma mentira na política pode, de repente, fazer uma nação se tornar progressista. Mas essa complexidade que, na verdade, estrutura a presença das artes, e em particular do cinema, porque o cinema, ou a expressão por imagens em movimento, ou aquilo que genericamente hoje em dia chamamos de audiovisual, vai se tornar a forma de comunicação predominante do mundo contemporâneo, na verdade já de meados do século XX para cá, mas sobretudo hoje em dia, ela é a forma de expressão predominante. Isso significa que você lida o tempo todo com construções, com representações, com ideias que você pode se questionar se elas têm um fundamento científico real na vida social concreta. Muitas vezes não tem. Muitas vezes é um jogo de ideias, é um jogo de posições, é um jogo de ideologias e como é que você joga esse jogo? O que o João Forte está dizendo é a política é esse jogo e não a ciência que explica por que uma maçã, se jogada para o alto, sempre vai cair no chão. A vida concreta, a vida imediata, ela passa por uma outra dimensão, ela se torna cada vez mais complexa e nesse jogo de complexidades você tem como que os rebatimentos, os reflexos, digamos assim, as refrações, você tem, digamos assim, uma necessidade de perceber que os discursos são, de fato, uma construção extremamente complexa e necessitam de um posicionamento. Aquilo que antigamente se chamava de julgamento, de moral, etc. Você, na verdade, muitas vezes vai apoiar alguém politicamente, não porque aquela pessoa seja correta, mas porque aquela pessoa eventualmente encarna ali, digamos assim, uma posição progressista que vai trazer um benefício maior para o conjunto da sociedade. Então, essas relações não são fáceis. E o cinema, que foi durante muito tempo um cinema predominantemente ficcional, ele sempre teve essa questão diante de si. Ele sabe que ele não é uma representação literal, muitas vezes ele foi tomado nesse sentido, tal da impressão de realidade, mas nem os irmãos Lumière acreditavam nisso, tudo sempre foi construção. Então, como é que se faz essa construção? Para o cinema, essa era a questão central. A construção é da representação literal, verista, naturalista em frente à câmera, ou a construção é a construção da ideia que move, por exemplo, aquela narrativa. Para um João Forte, a construção fundamental é a ideia. Tá? Inclusive, nesse sentido, você pode ver uma mesma situação de muitos ângulos. Você pode ver a história dos Estados Unidos pelo ângulo do personagem progressista, você pode ver pelo ângulo do personagem excluído, mas você também pode ver do ângulo do personagem racista, fascista, etc., que está lá num dos filmes mais famosos dele, que é o Rastros de Ódio. Tá? Então, não é uma coisa simples. E a arte, na verdade, ela estabelece justamente essa dimensão de complexidade. A grande arte é aquela que revela essas contradições de uma forma manifesta ali, para o seu usuário, espectador, ouvinte, etc. Pensando essa ideia do cinema como essa construção sempre, e esse jogo político, e a relação entre documentário e ficção no cinema, né? Como que você vê esse jogo político, esse jogo de lidar com a história ou com os fatos, né? Na ficção e documentário, assim. Entendendo que, como você já falou, tudo é ficção, né? Tudo sempre foi e sempre será ficção.
Uma das ficções que surgiram em meados do século XX é essa ideia da documentação, de uma certa objetividade, naturalidade, isenção ou coisa que o valha, que criaria uma distância em relação ao objeto documentado, seja pelo cinema, seja por muitas outras formas de expressão, de arte, etc. O chamado documentário, ele é, digamos assim, um campo minado, ou, como dizia o Coutinho, um jogo de cena. Depende de quem compra a cena, depende de como a pessoa interpreta a cena, depende dos signos que são postos para ela. Porque dependendo da quantidade de signos, ela pode entender que aquela pessoa que está falando ali é ela mesma, e não um ator ou atriz interpretando alguém ou outro. Isso está lá no próprio jogo do Coutinho. A questão, na verdade, está posta ali na origem do chamado documentário moderno, no famoso Crônica de um Verão, em que você vai às ruas e vai de uma forma muito direta, muito objetiva, muito sem mediações, de supetão pergunta alguma coisa para alguém, registra isso, filma isso, mas a grande sacação do filme é chama essa pessoa de novo, mostra isso de novo para a pessoa e pergunta: e aí, você se reconhece nessas imagens? Você se reconhece nesse filme? E, para surpresa, algumas pessoas dizem não. Não, eu não quis dizer isso. Não, eu não sou assim. Não, esse daí não sou eu, não vou permitir que esse filme seja apresentado em público. Claro que a mediação da tecnologia, a câmera, o gravador, a edição, etc., já cria outros sentidos, mesmo sem que quem filma ou quem esteja sendo filmado queira. Tá? O que há de bacana nessa história é que tudo extravasa o controle. Se fosse puro controle, ia ficar muito chato. Mas extravasando o controle, a questão é: qual é a ideia de verdade que você está construindo? Tanto faz seja ficcionalmente, tanto faz seja, entre aspas, documentalmente, mas qual é a ideia de verdade? Para o documentário moderno e contemporâneo, tem dois momentos que eu acho muito legais. Um é o filme lá do Harun Farok, junto com o cineasta romeno, que eu sempre esqueço o nome, o Tzidja, eu acho, no Videograma de uma Revolução. Então, o que é a revolução dentro da história do cinema? Alguém vai lá e depõe alguém matando, tirando do trono, botando na cadeia, etc. O videograma da revolução começa e nada acontece durante 10 minutos, né? Porque antes da revolução acontecer, é isso, não aconteceu nada. 10 minutos você fica ali na praça, aquelas pessoas. O Ceausescu sobe lá no palanque, mas fica meio sem saber o que está acontecendo e tal, etc. Ou, durante a jornada de 2013, o Mídia Ninja transmitindo, né? Vai ter um encontro ali em frente ao Palácio da Guanabara entre a polícia, as forças de segurança e a população. Mas começa a transmitir isso, sei lá, meio-dia. Esse encontro é às 10 da noite. O que aconteceu entre meio-dia e às 10 da noite? Isso é a revolução ou não é a revolução? Isso é o embate ou não é o embate? O que há aí, e que, por exemplo, para um cineasta como o Harun Farok, é mais importante do que o suposto momento decisivo? Nesses momentos de ausência, há mais vida ou não há mais vida? Então, essa construção, ela depende de qual é a sua ideia de verdade e como você aciona, agencia, estrutura essa ideia de verdade. E é óbvio que há tantas ideias de verdade quantas cabeças existam no mundo. Falando agora sobre o cinema brasileiro especificamente, como se desenvolve no cinema brasileiro o gênero histórico? Eita, gênero histórico. Eu não sei se o cinema brasileiro concebe uma tradição dessa natureza. Ele tem cinema policial, tem cinema cômico-musical, mas cinema histórico brasileiro, eu acho que eu nunca ouvi essa expressão. Mas, enfim, há filmes históricos, ou que se pretendam históricos, ao longo da história do cinema brasileiro, ou seja, ao longo da história da produção de filmes no Brasil, entre o final do século XIX, 1898, e a atualidade, que a gente está aqui em 2023. E se a gente tomar um signo, digamos, tradicional, clássico, ou um signo imediatamente reconhecível de história, com H maiúsculo, é curioso que esse gênero tenha começado no Brasil interessado na história de outros países e não na história brasileira.
Então, quando se faz lá por volta de 1910, 11, a restauração de 1640, a gente está fazendo um filme no Brasil, no Rio de Janeiro, sobre um episódio da história portuguesa. Quando Portugal lá conseguiu retomar a sua autonomia frente ao Império Espanhol e tal, a coroa espanhola, etc. Por que nós fomos fazer um filme como esse, ou um filme como Inês de Castro, ou, enfim, filmes que às vezes se passam até no México, mas não se passam no Brasil, naqueles primeiros tempos? Para mim é muito insinuante, é muito elucidativo, é muito significativo da ausência de uma ideia de história entre nós, ou pelo menos da ausência de uma ideia de história entre as pessoas que faziam cinema no Brasil naquele momento. Havia uma história brasileira construída? Havia, sob certo sentido, poucos títulos, poucos textos, em geral. Eram calhamaços, né, vários volumes, e isso voltado para uma elite letrada, ou seja, para 1%, 5% da população. Em 1900, mais de 90% da população brasileira é analfabeta, portanto, não lê livros e, portanto, não tem acesso a narrativas históricas, a não ser por uma via oral, e talvez uma via oral muito imediata, né? Contar a história da própria família ou de uma segunda geração da família, contar de um ou outro fato histórico, entre aspas, que viu, que presenciou, que alguém contou, mas não uma narrativa histórica ampla da nação brasileira. Isso não era comum no início do século XX no país e não era absolutamente comum, digamos, na parca produção cinematográfica que era feita aqui, que escolheu muito mais a história de Portugal do que a história brasileira. Isso talvez se explique pelo fato de que quem fazia cinema no Brasil, quase que a totalidade das pessoas não era brasileira. Eram estrangeiros, eram imigrantes, eram italianos, eram portugueses, eram franceses, enfim. Eram pessoas de outros países que iniciaram o cinema aqui no Brasil e que eventualmente tinham outras referências culturais. Eu não saberia explicar por que, digamos assim, talvez nos 20 primeiros anos da história do cinema no Brasil, praticamente não haja nenhum filme que se volte para o passado brasileiro com interesse explícito e direto sobre esse passado, baseado numa narrativa ou noutra relativa a esse passado, e explore isso. Você vai ter uma mudança ali por volta de 1917, 18, 19, muito em São Paulo, que aí vai começar a se interessar principalmente pelo entorno da independência brasileira. Esses filmes não existem mais, a gente não sabe bem o que eles representavam, né? Como é que eles construíam essa narrativa da independência brasileira ou de algum ou outro fato brasileiro, mas eles dão início a esse processo, que tem uma espécie de auge, num determinado momento, uma sequência do São Paulo, a Sinfonia da Metrópole, que reconstitui o quadro lá do Pedro Américo, anima o quadro, né? De repente você parece estar vendo, de repente são atores, é uma cena, tem ação, etc. Então você torna viva a independência. E isso chega até mesmo ali, fim do período sonoro, do período silencioso, com Retirada da Laguna, com o Alma do Brasil, né? O filme lá que o Wolfs e o seu parceiro, que agora me fugiu o nome, fazem, reconstituindo o episódio da Guerra do Paraguai, com atores numa espécie de semi-documentário. O filme não sobreviveu completo, então a gente não tem muito uma ideia de como era essa articulação entre sequências encenadas, as sequências do passado são encenadas, e as sequências do presente que dão conta ali daquele espaço, daquele território do Mato Grosso, onde ocorreu a famosa Retirada da Laguna, a batalha que gerou a Retirada da Laguna. Então, essa relação com a história do Brasil, ela é uma relação pequena, parcial, precária e, de alguma maneira, não exatamente estruturada como um discurso histórico até aquele momento. Isso vai mudar no período sonoro, até porque surgem projetos grandiosos. De um lado, por exemplo, a Carmen Santos fazendo Inconfidência Mineira, que é a proto-independência dentro de um determinado discurso
muito oficial aí da história do Brasil. Do outro lado, o próprio Estado brasileiro cria um órgão, que é o Instituto Nacional do Cinema Educativo, para produzir filmes que representem momentos dessa história. E aí isso começa com o filme inaugural do suposto momento inaugural da história brasileira, que é o Descobrindo do Brasil, do Humberto Mauro. É o filme que engendra o INSS. E o INSS prossegue nessa tentativa de gerar registros fílmicos que deem conta desde daquele momento da história brasileira. Tem coisas sobre o momento colonial, os bandeirantes, tem coisas sobre o momento imperial, coisas sobre o momento já republicano. E de alguma maneira, esse cinema oficial, ele acaba provocando uma certa rejeição nas gerações de cineastas seguintes, o cinema independente, o cinema novo, etc., que vão procurar desenvolver um outro olhar sobre a história brasileira, um olhar mais crítico, um olhar sobre que elementos estão ausentes dessa história oficial, que pontos de vista não foram explorados em relação a essa história oficial. E aí você vai ter desde filmes como Gangazumba, do Carlos Diegues, que revisita o período colonial e imperial do ponto de vista do escravo e não do ponto de vista do senhor. Enfim, a geração do cinema novo, ela retoma a ideia da história, a ideia de momentos da história do Brasil, só que de um outro ponto de vista, com uma outra perspectiva, tentando exercer ali um espírito mais crítico em relação a essa história, sobretudo a uma narrativa oficial, oficialesca dessa história. E você vai encontrar isso em filmes como Gangazumba, do Cacá Diegues, do Carlos Diegues, que revisita o período colonial, o período imperial, mas não mais pela perspectiva do senhor, e sim pela perspectiva do escravo, ou de outra forma, não mais pela perspectiva da Casagrande, mas pela perspectiva da senzala. E você tem isso até mesmo em outras produções de maior envergadura, seja Os Herdeiros, do próprio Carlos Diegues, para o período autoritário ali gerado pela Revolução de 30, seja o Pindorama, do Arnaldo Jabor, que revisita ali o início da colonização portuguesa no Brasil, ou ainda o Anchieta, José do Brasil, do Paulo César Sarraceni, que era o filme mais longo feito até aquele momento, final dos anos 70 no Brasil, que também revisita esse período colonial por uma personagem algo controversa, né, dentro do processo de colonização desenvolvido pela coroa portuguesa. E, de alguma maneira, enfim, se um passado mais remoto tinha, digamos, no Estado seu fiel, digamos, impulsionador para um tipo de cinema de base histórica, um tipo de cinema histórico relacionado com a história do Brasil, ali já a partir dos anos 50, dos anos 60, há uma mudança significativa, que significa que o próprio diretor é que vai, de alguma maneira, pensar essa história, estabelecer seu ponto de vista e sua relação com essa história, tentar entender essa história de uma forma mais complexa, eventualmente mais crítica. E isso, inclusive, leva, no momento seguinte, a talvez a dimensão mais aparentemente estranha ou inusitada em termos dessa relação de cinema e história no Brasil, que continua num diapasão mais tradicional. Basta pensar em filmes como Carlota Joaquina, ali já nos anos 90, o cinema da retomada, que tem vários filmes de história, Carlota Joaquina, Guerra dos Canudos, etc. Mas eu acho que a verdadeira relação com história a partir desse momento se dá sobretudo no campo do documentário, e não só porque o documentário eventualmente vai revisitar momentos anteriores da história brasileira, tentando de alguma maneira esmiuçar esses momentos, estabelecer uma narrativa específica, particular sobre esses momentos, levantar fontes, documentos, etc. Mas, sobretudo, porque a partir dos anos 90, o tipo de documentário que mais se faz no Brasil é o documentário biográfico, ou seja, é o documentário da história de vida de uma determinada pessoa. E esse cinema biográfico, que eu acho que a essa altura, 40 anos depois, é metade do que produzimos nesses últimos 40 anos. Esse cinema biográfico, ele traz uma premissa não declarada de que ele é a história do Brasil recente, de que ele é a revisitação da história do Brasil recente. E aí, trocando uma premissa
bastante significativa por outra bastante significativa também, e ambas sendo problemáticas. O que eu estou querendo dizer? Se lá no INSE, se lá no Humberto Mauro, se lá nos primórdios do cinema histórico brasileiro, você se vale, sobretudo, de uma iconografia anterior que tinha chancela de verdade, ou seja, você se vale da imagem de um quadro, da imagem de uma fotografia, eventualmente de uma imagem que brota de um relato sancionado pela história oficial. E o Eduardo Monetin, que é um pesquisador, professor da USP, já esmiuçou essa relação entre, por exemplo, Humberto Mauro e Pedro Américo e muitos outros pintores ali, ou essa relação entre o INSE e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que montou, digamos assim, a nossa primeira imagem de história do Brasil. A ideia de verdade, ou a chancela de verdade, vinha da iconografia. No documentário biográfico cinematográfico contemporâneo, a chancela de verdade vem do depoente, vem dessa figura aqui. É o depoente que vai lá e conta o que viu. E por ele ter presenciado, por ele ser testemunha, parece que ele está dizendo a absoluta verdade. Tá? E são pouquíssimos, raríssimos os filmes brasileiros biográficos recentes que questionam isso, ou que confrontam isso com, eventualmente, os documentos de época, que exploram as discrepâncias entre o que as fontes dizem e que o depoente está dizendo, eventualmente, de memória. A grande questão que a história traz é o seguinte: não podemos confiar na memória. Temos que subsidiar a memória vendo se a memória, de fato, confere com os resquícios, os vestígios, as ruínas da história. Se confere, ok, está quase sancionado. Mas se não confere, temos um problema, né? Alguém está contando essa história de uma maneira diferente. O que o cinema feito no Brasil nos últimos 40 anos fez foi dar essa chancela, ou seja, foi incorporar essa ideia de verdade, não mais pela imagem, mas agora, eu diria, pelo som, né? Pelo que a pessoa conta oralmente, como se fosse uma testemunha absoluta daquilo que vivenciou ao longo de momentos da sua vida. Então, a ideia de história trabalhada pelo cinema mudou no Brasil ao longo desse tempo. Passou de uma suposta objetividade para um crivo intelectual e, eventualmente, para uma dimensão testemunhal. E isso é significativo porque isso significa que a própria ideia, a ideia maior de história, mudou ao longo desse século, um século e um quarto que temos de cinema feito aqui dentro do Brasil. A partir dessa percepção de que a maioria dos filmes feitos desde os anos 90 são filmes em que a verdade passa a estar depositada no depoente, no entrevistado, né? Ou seja, a verdade sai do documento escrito e passa para a oralidade, para a palavra falada. Enquanto você ia falando, eu fiquei pensando numa coisa. Nas últimas décadas, já no século XXI, os instrumentos e ferramentas de comunicação e produção audiovisual se democratizaram muito. E com isso o poder do discurso sai das mãos de uma elite branca, letrada e masculina em sua maioria e se difunde mais por outros universos, novos grupos sociais. E a partir disso, novas vozes passam a ser amplificadas. E essas vozes, em geral, são vozes oriundas da cultura em que a oralidade teve sempre um papel central. Parece que dá para estabelecer uma relação aí, né? Nos últimos 20 anos, ou seja, no século XXI, ocorreu essa democratização de acesso aos instrumentos tecnológicos e houve uma mudança de concepção acerca da suposta qualidade do registro, que ao longo do século XX era hierarquizado. 35mm é uma boa qualidade. Se você está fazendo ali em 8mm, é uma péssima qualidade, um é profissional, outro é caseiro, amador, familiar, etc. Aqui no século XXI, essas categorias já não se justificam mais, não fazem mais sentido. E houve uma extensão bastante significativa, acho que mais da metade do mundo hoje tem um instrumento de comunicação audiovisual ao seu alcance, que é o celular. E com isso você pode gravar vídeos, pode gravar sons,
você pode estabelecer um instrumento de apropriação do mundo, inclusive numa dimensão histórica. Mas eu te diria que boa parte do que se faz com o celular nos últimos 20 anos, mas muito mais significativamente nos últimos 10, 15, é o que eu poderia chamar de uma história do tempo presente. O celular é um instrumento, sobretudo, para você registrar aquele momento de enfrentamento, aquele momento de tensão, aquele momento de crime, aquele momento de confronto. É quase sempre um registro do tempo presente. Existem, nessa mesma dimensão que eu mencionei anteriormente, de você recuperar alguma coisa anterior, alguma coisa do passado, por um depoimento, existe. Isso tanto na periferia, quanto em determinados grupos sociais, e aí houve uma fragmentação gigantesca de identidades no mundo contemporâneo. Então, você pode reunir os descendentes judaicos que tiveram relação com o evento da Segunda Guerra Mundial e os campos de extermínio, que tenham mais de 80 anos e que possam falar sobre isso, ou seja, dar um depoimento sobre sua vivência em meio a isso há 70 anos atrás. Cai naquela mesma chave. É um depoimento de memória que ganha o estatuto de verdade, e aí o estatuto de verdade ele tem uma nuance, é a minha história. Eu ouço muito essa expressão. Eu agora vou contar para vocês a minha história. O minha, ok. História com H maiúsculo, grande problema. O depoimento de uma pessoa, o recontar memorialístico dela, de fato, é muito importante para ela. Agora, aquilo virar história, no sentido da ciência histórica, é uma outra dimensão. Então, mais uma vez, parece que o audiovisual, mesmo esse produzido por um celular, está sancionando esses discursos. Mas esses discursos não foram submetidos, por exemplo, a uma checagem de fontes, a um confronto de fontes, a uma reflexão em torno de o que significa a posição daquele minha história. Porque, assim, não é absolutamente desconhecido no país chamado Brasil, que atualmente um dos streamings mais populares é o Brasil Paralelo, que também tem suas histórias. E eu, por exemplo, particularmente discordo muito da visão de história que eles têm. Eu fico, às vezes, estupefato de a cara de pau de chegar ali e dizer que aquilo é história, baseado em quê? Então, é preciso um certo cuidado, porque produzir minhas histórias, todo mundo pode produzir. Agora, em que momento essas minhas histórias constroem de fato a história, ou as histórias, é uma outra questão. Inclusive porque é possível fazer a história do tempo presente? Sim, mas essa história vai ser submetida a um crivo crítico aí na frente. E, às vezes, essa distância é que produz, de fato, as histórias com H maiúsculo. Enquanto você não tem essa distância, o que você está produzindo é posições, pensamentos, ideias, relatos, memórias, mas produzir história é uma outra coisa. O que eu acho que é a grande novidade quando você reconhece que o audiovisual está hoje disseminado em meio às sociedades é a possibilidade de produzir esses discursos, que antes não existia. Tá? Se você considerar que, por exemplo, que discursos os escravizados produziram lá no século XVIII, no século XIX, quando eles não sabiam nem escrever. Tá? Que instrumentos lhes foram dados para eles produzirem qualquer tipo de discurso? Não lhes foram dados nenhum. Então, isso, na verdade, é uma grande novidade aqui no século XXI, porque pela primeira vez, de fato, você tem um discurso, você tem um instrumento, que é o celular, que é o smartphone, que é o conjunto de elementos ali do aparelho, sobretudo os elementos audiovisuais, que traduzem numa facilidade, ligou, diz aí, qual é a sua história? Gravei. E posso botar numa rede, posso espalhar pelo mundo, etc. Mas trabalhar isso como história significa um outro momento, um outro passo, uma outra discussão, inclusive com esse substrato, às vezes muito pouco percebido, qual é a ideia de história com a qual se está trabalhando
mais amplamente, mais profundamente. Biografias são histórias? Em que medida são histórias? A história é os grandes movimentos das sociedades ou a história é a história de um indivíduo só? E se for de um indivíduo só, como é que eu crio essas conexões com histórias mais amplas, com questões mais amplas, com movimentos mais amplos? Isso às vezes é muito difícil. E história do quê? Porque a minha história pode ser interessante para mim, para um determinado grupo, mas vem um pesquisador e descobre que naquele relato o que importa é ele não está só falando dele mesmo, ele está falando de como no tempo dele havia alegria. Porque o pesquisador pode estar interessado na história da alegria e não da história da pessoa. Tá? História do quê? Tá? Existem tantas posições, perspectivas, pontos de vista num determinado fenômeno qualquer que é muito difícil você dizer que, não, neste relato existe a história em estado puro. Não existe isso. A história é uma construção exterior ao objeto ele mesmo. Mesmo que seja uma gravação extraordinária, mesmo que seja um depoimento extraordinário, mesmo que a emoção do depoimento seja incrível, mas é algo externo a isso que vai, na verdade, construir a história e não isso ele mesmo, não esse objeto ele mesmo. Tá? Isso é uma fonte, é um documento. E o documento, enquanto tal, ele precisa passar por um exame, né? Ele precisa passar por uma análise, ele precisa passar por uma reflexão, ele precisa ser construído como história. A história é essa, está nos livros, é o que eu sempre ouvi, estava no meu livro da escola. Aconteceu a independência no 7 de setembro? Eu te pergunto. Bom, primeiro, tem muitas questões de novo aí, né? O que você chama de independência? E essa talvez seja a palavra-chave aí nesse processo todo. A independência é um processo a ser afirmado, ou seja, é você mudar, aí eu vou usar perigosamente a palavra, é você mudar o curso da história de uma determinada sociedade ou agrupamento humano ou grupos dentro de um país, mas é mudar o curso de algo que estava estabelecido com uma lógica determinada. Então, a relação do país chamado Brasil com a coroa portuguesa vinha se desenvolvendo há séculos, dentro da mesma lógica, que é uma lógica de exploração, etc, etc, etc. Se mudou isso ali em 1822, isso é uma pergunta. E a resposta pode ser não se mudou. O país talvez tenha saído de uma órbita para outra, mas continua sendo um país explorado. Nesse sentido, você pode se perguntar, houve independência? De uma perspectiva presente, provavelmente a resposta vai ser não. De uma perspectiva da história, talvez a resposta seja sim, porque você saiu daquela lógica anterior. Mas mais importante do que perguntar se houve ou não independência, talvez a pergunta mais interessante seja: aqueles que aparentemente fizeram a independência formal ali em 1822, tinham um projeto de independência? Ou seja, tinham um projeto para uma nova nação? Essa talvez, para mim, seja a grande questão ali no século XIX. Ou seja, Pedro I e Pedro II, que meio que entram na história de forma quase casual, seja do ponto de vista estritamente familiar, quem é o filho mais velho, quem é o filho isso, quem é o filho daquilo, ou quem é homem e mulher não podia ser o imperador. E também, eventualmente, enfrentam isso no ritmo mesmo dos acontecimentos, ou seja, hoje eu sou apenas o príncipe regente de Portugal e do Brasil, amanhã eu sou o imperador do Brasil. Tem que dar conta, mesmo que não estivesse preparado, mesmo que não tivesse um projeto, mesmo que, eventualmente, as intenções fossem outras. Mas de tudo que se conhece dessas duas figuras, que representam simbolicamente o poder que se estrutura, se estabelece no Brasil ao longo do século XIX, são figuras que, se não tinham um projeto de nação, num primeiro momento, e isso vale para os dois, porque Pedro I simplesmente vira imperador de uma hora para outra,
E Pedro II, coitadinho, virou imperador com 5 anos de idade, qual projeto de nação que uma criança tem? Não tem. Então eles tiveram que enfrentar essa questão. Somos imperadores de uma nova nação. O que vamos fazer com isso? Me parece que eles tentam ter um projeto de nação. E um projeto de nação independente. Você pode questionar a natureza desse projeto, a incompletude desse projeto, ou até o caráter praticamente de esboço desse projeto, mas você não pode dizer que não existia nada. Tá? E eu diria que a percepção desse esboço de projeto de nação, que passa pelo poder imperial, ele ainda hoje é muito pouco conhecido. Tá? Me espantou um pouco, dentro dessas supostas comemorações aí, que não foram comemorações de nada, foi um desastre, dos 200 anos da nação brasileira, me espantou um pouco, para não dizer muito, o desconhecimento do fato de que Pedro I era um imperador contrário à escravidão. As pessoas se surpreenderam, livros foram escritos sem qualquer menção a isso. Não houve consulta aos documentos que estão lá no Museu Imperial, que estão na internet, está tudo digitalizado hoje em dia, está na internet, você pode ler. Ou seja, o primeiro imperador brasileiro era um cara contra a escravidão. E pode-se dizer que a vida pessoal dele é atravessada por esse desejo de acabar com a escravidão e que acabou com ele, porque ele é levado à abdicação no momento em que ele faz uma trama contra lá os latifundiários de sempre do país, envolvendo a Inglaterra topa, vamos aqui caçar qualquer navio negreiro, não pode mais ter navio negreiro aportando no Brasil, e quando os caras descobrem, cortam-lhe a cabeça. Ele é obrigado a abdicar. É um imperador que não dura 10 anos, né? Então, assim, você ter projeto de nação em 10 anos, você não tem. Mas é significativo que, por exemplo, ele tivesse uma intenção dessa natureza. Tivesse pelejado, inclusive, secretamente por isso. E tivesse caído por isso. Que história é essa que estamos contando em que isso, por exemplo, não é significativo? É significativo os casos extraconjugais de Pedro I? Então, que construção de história fizemos dessa figura em que a gente esqueceu o lado político dele, foi para o lado anedótico dele e ficou a impressão de que não havia nada, né? Não havia projeto de nação. Não havia? Eu não sei responder essa pergunta, mas me parece que chegar e dizer que não havia absolutamente nada é um pouco perigoso demais diante do que tem aí de documentação que precisa ser analisada, pensada, etc. Nesse sentido, enfim, tanto o pai quanto o filho, eles me parecem ter o desejo de. E óbvio que Pedro II teve mais tempo para, de alguma maneira, elaborar esse desejo. E esse desejo em Pedro II, ele é um desejo muito contraditório. Por quê? Não se comemorou a independência do Brasil nas primeiras décadas. Pouca gente sabe disso hoje em dia, né? A gente se tornou independente formalmente em 1822. Então você deveria comemorar em 1823, 1824. E comemorar não só marcar a data ou fazer um desfile, mas comemorar no sentido mais simbólico da coisa. Criar as narrativas da independência brasileira. Pedro II era contra isso, né? Então, por exemplo, a primeira grande narrativa, que é uma peça de teatro, que é escrita ali, acho que em 1860, não foi encenada. O autor pediu dinheiro lá para o imperador e o imperador disse, nem pensar. E aí surge um bando de comerciantes e proto-burgueses ou alguma coisa do gênero e vamos homenagear o patriarca não, o sujeito que encarna a independência brasileira, vamos fazer uma estátua para o Pedro I. Falam com o filho nem pensar, não vou botar um centavo nessa história. A estátua até foi feita, está lá na famosa praça que não é da Independência, é a Praça do Tiradentes, mas quem está lá não é o Tiradentes, é o Pedro I, essas bagunças brasileiras ou tipicamente cariocas. Mas Pedro II foi contra. Ele disse, se quer pegar dinheiro
para fazer alguma coisa, vamos fazer escola. Então, o primeiro dinheiro que o Pedro II rejeitou para fazer homenagens, ele pegou e fez 4 escolas, famosas escolas do imperador aqui no Rio de Janeiro. Qual é a desse sujeito? Qual é o projeto desse sujeito? Pedro II só vai se interessar pela construção de símbolos nacionais, como se diz hoje em dia, no final do governo dele. Final, as pessoas podiam dizer, mas ele não sabia que ia ser enfim, destituído do poder lá pelo golpe republicano, pelo golpe militar de 1889. Não sabia, eu me pergunto. Eu acho que ele já esperava ser destronado. E nesse pouquíssimo tempo que ele teve entre algumas atitudes mais significativas, que foram as mulheres que tomaram, né? A independência brasileira não é Pedro I, é Leopoldina que vai lá e diz, a gente tem que fazer esse negócio aqui, deixa eu escrever para ele que ele tem que erguer lá a espada, mas, cara, faz isso aí. Então, foi feito ali no Paço Imperial, na Praça 15, pela Imperatriz Leopoldina, naquela época não imperatriz, mas, enfim, pela princesa consorte, como o famoso 13 de maio, a libertação dos escravos, não é Pedro II que assina, é uma parente, a filha, mas que, enfim, um ano depois ele corta-lhe a cabeça. Nesse momento é que ele faz esse movimento de, por exemplo, chegar no Pedro Américo, você faz um quadro sobre a independência, as pessoas nunca se perguntaram por que nos anos anteriores, nas décadas anteriores, ele era contra. Ele não estimulava isso. Tá? Muito pelo contrário, ficava meio chateado. Tá? Mas no final ali do governo imperial dele, ele resolve mudar de posição. Não, vamos constituir aqui uma história. Talvez pressentindo de que ele ia ser tirado da história ali àquela altura. Independentemente da posição pessoal do Pedro II, o que representa o Estado imperial brasileiro sancionar pela primeira vez representações, nesse caso era uma representação pictórica, um quadro monumental, sancionar representações criando uma narrativa para a história brasileira. Será porque já havia tempo suficiente para pensar essa história? Eram quase 70 anos de história. Será que já havia tempo para uma reflexão sobre o Brasil de fato conseguiu, pelo menos formalmente, ficar independente? Será porque essa dimensão, digamos assim, de história imperial que estava por se encerrar, ela precisava agora, de alguma maneira, se fixar também? Quer dizer, ali naquele aviso de incêndio, expressão lá do Benjamin, é preciso correr e fixar alguma coisa para dizer nós existimos, nós participamos de alguma coisa dessa história, nós temos aí alguma contribuição. E aí você chega no passo seguinte, que mas que história que vamos fixar? Uma história heróica, retumbante, igual o Brado do Ipiranga, ou uma outra história? E, sobretudo, uma história vindo de uma família que dominava boa parte do mundo ali no século XIX, que é a família Bourbon, e tanto os Pedro quanto as suas consortes, todos eram da mesma família. Os Bourbons ocuparam boa parte do planeta ali naquele momento. O que é vir de uma família como essa? O que é vir de uma tradição histórica como essa? Os Bourbons forjavam suas histórias, desde, sei lá, século XV, XVI. E os Pedro, sobretudo Pedro II, eventualmente chega tem que forjar a minha história, tem que forjar a história da minha nação, tem que forjar a história do meu império. Como eu vou forjar isso? Vou forjar a maneira napoleônica? Ele não pode esquecer que o primeiro grande poderoso, homem poderoso ali, europeu, na virada do século XVIII para o século XIX, que vai chamar um artista e diz, você vai me pintar e vai pintar tudo que eu fiz, Napoleão, que é o Jean-Baptiste David, pintor lá no momento da Revolução Francesa e do Império Napoleônico. Então, aquilo era a grande referência. Inclusive, a monumentalidade vinha daquela grande referência e Napoleão casou com uma Bourbon.
Então, é essa a referência que está sendo retomada ali em 1889, já sancionada por um fascínio brasileiro por Paris, pela França, digamos assim, pós-1848, etc. Ou é uma outra referência, já que Pedro II casou com uma italiana. A Itália nem existia, mas enfim, ele casou lá com uma princesa napolitana. Existia uma tradição diferente em Nápoles ou na península italiana? Não, na verdade era mais ou menos a mesma tradição que Napoleão tinha deslanchado ali no final do século XVIII, no início do século XIX. Essa tradição de criar uma representação histórica que transcenda a própria história, ou seja, que não narre os detalhes, mas capture a emoção maior daquele momento, me parece ser a intenção, por exemplo, do Pedro II com o Pedro Américo, e me parece ser a resposta do Pedro Américo, em termos de obra acabada, para o pedido do imperador. E me parece que é a mesma lógica, a mesma chave. Tá? Pode até ser que, tecnicamente, a forma de pintar seja diferente, seja mais contemporânea, ali do final do século XIX, mas a ideia não é tanto, vou narrar aqui o fato histórico e, a rigor, o imperador sabia que o fato ele mesmo já tinha várias versões, inclusive aquela do padre que disse, mas o imperador recebeu a carta ali, quando estava meio que se entretendo ali com os soldados, descansando, ele tinha passado mal, não sei o quê, leu, aí pediu para eu, o pároco, o bispo, sair dali comigo, leu só ele e o bispo, perguntou ao bispo, o que o senhor acha disso, o que o senhor aconselha, e o bispo disse, olha, faz aí a independência. Isso era conhecido, isso tinha sido escrito, tinha sido narrado, isso tinha sido publicado, inclusive, ao longo do século XIX. Os principais participantes do Grito do Ipiranga, que nem houve, tinham dado suas versões, inclusive o bispo lá. E tudo isso era conhecido. Né? Ou seja, o imperador não era uma figura ingênua e o pintor também não. O que se busca ali é uma outra visão, uma outra ideia de construção do momento inaugural de uma certa história brasileira. E aí se inventa o terreno não era daquele jeito, se inventa a disposição dos personagens numa cena que nem existiu, se inventa o gesto do Pedro I lá, um gesto heróico e tal, cavalo, tinha que ter o cavalo. Ele estava sentado ali numa birosca com o bispo, não tinha cavalo nenhum. E, enfim, você põe ele lá na posição do grande líder. Nem tanto nos quadros, mas a obra de arte que melhor simbolizava o poder do século XVIII e século XIX é a estátua. Mas a estátua tem uma hierarquia, né? Só os grandes líderes ganham estátuas equestres. O único líder brasileiro, o único mandatário brasileiro, o único governante brasileiro que teve estátua equestre foi o Pedro I, que está lá na Praça Tiradentes. Mais uma vez, o exemplo napoleônico. Né? Napoleão está lá em cima do seu cavalo, o Pedro I lá em cima do seu cavalo. E o que, na verdade, se constrói, tanto na estátua quanto no quadro, é a ideia de que o Pedro transcende aquilo que ele era. Ele era motivo de chacota na corte, até porque aprontava 1000 loucuras. Era um cara completamente maluco. Tá? Mas era, além de maluco, um sujeito possuído por alguma coisa que o quadro tenta traduzir e que seria esse impulso para a independência brasileira. Essa é a ambição do quadro. O quadro se arma na sua composição para chegar nesse momento, sei lá, de apoteose, de estesia, alguma coisa do gênero lá, e construir essa ideia. A ideia de que o Brasil não nasceu mal, não nasceu errado, não nasceu fake, nasceu de um sentimento e não de um gesto. Tá? Isso é importante.
E tem um texto famoso do Machado de Assis, escrito mais ou menos ali por volta de 1870, por ocasião de uma visita do Pedro II a Nova York. O Pedro II foi lá numa feira qualquer, e aí o Machado de Assis escreveu um texto para ser publicado nos Estados Unidos. Esse texto só foi conhecido no Brasil muito tempo depois, que se chama O Sentimento Nacional. O quadro vai em busca desse sentimento. Não vai em busca do gesto, um gesto, digamos assim, teatral, simbólico. Não é isso. Tá? O quadro é muito mal falado hoje em dia, como se fosse um quadro mentiroso, fake, etc. E não colocado no contexto em que ele é criado e a partir do que ele é criado. Tá? Existe uma independência por construir. Como é que você constrói essa independência? É só ganhando dinheiro, é só tornando o Brasil rico, é só fortificando as fronteiras, ou é só conquistando o território ao lado, é só ganhando a Guerra do Paraguai, ou é de uma outra forma? E que forma é essa? Se a gente olhar para os artistas brasileiros ali do século XIX, uma certa geração, quem é o grande ídolo do Machado de Assis? O Zé de Alencar, que hoje em dia todo mundo inventou tudo, os índios não tem nada a ver com aquilo, etc. Mas ele está interessado nos índios ou ele está interessado no tal sentimento nacional? Está interessado em construir a nação pela arte. Então, você pode dizer que a elite brasileira, a elite intelectual, artística, política daquele momento, que é pequena e que, digamos assim, não transforma quase nada o status quo do país, ela tem lá seus pecados, mas também talvez tenha essa virtude de ter buscado esse tal sentimento, ainda que ele fosse uma construção, e uma construção muito problemática. Porque não existe um sentimento, existem muitos sentimentos, e existiam muitos sentimentos no Brasil naquele momento. Mas é isso, eles não abdicaram de tentar pelo menos uma. Tá? E essa construção, talvez a síntese maior dela, justamente porque retrata o momento da independência, seja o quadro Pedro Américo, um quadro acadêmico. Bom, Hernani, agora que a gente entrou, então, especificamente no assunto independência, eu queria falar um pouco do filme do Coimbra. A maioria dos filmes históricos fala muito mais do seu momento presente do que efetivamente da história do país, enfim, do momento histórico que ele está retratando. Sim. O filme Independência ou Morte foi lançado em 1972, nos 150 anos da independência, em pleno governo militar. Sobre o que ele está falando? Olha, o projeto do Independência ou Morte, filme dirigido pelo Carlos Coimbra, mas mais importante do que isso, produzido pelo Oswaldo Massaini, porque é um projeto do Massaini. Coimbra trabalhava há muitos anos já com o Massaini, era um diretor de confiança do Massaini, mas era, sobretudo, enfim, um artesão que podia montar, podia dirigir, podia produzir. E, assim, o Massaini chamava o Coimbra quando as condições de realização eram algo adversas. A ideia de fazer um filme sobre o momento da independência brasileira para aproveitar as comemorações do chamado Sesc Centenário, né, dos 150 anos da independência, ali em 1972, foi tomada assim, poucos meses antes do 7 de setembro, que seria celebrado, né? Então foi uma produção difícil, uma produção corrida, uma produção que se montou de um momento para o outro, e uma produção, inclusive, que fugia ao território natural do Massaini, que era São Paulo. É um filme que foi feito, em grande parte, no Rio de Janeiro. Tem muitas locações no Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional, Casa da Marquês de Santos, etc. Nesse sentido, assim, que filme você quer fazer e por que você quer fazer esse filme? Massaini era um produtor comercial. Ele fazia filmes para ganhar dinheiro e vinha fazendo filmes há mais de 20 anos. Tinha um prestígio absurdo ali naquele momento, porque era o único produtor que tinha ganho a Palma de Ouro em Cannes, com o Pagador de Promessas, que era um filme, curiosamente,
àquela altura, mais engajado, mais de esquerda, mais progressista, mais isso, mais aquilo, ainda que depois tivesse sido atacado e eventualmente revisto num sentido que eu acho algo injusto, como um filme mais conservador, careta, etc. E na época em que o filme foi feito, ele era baseado numa peça de um autor progressista, de um autor comunista, que era o Dias Gomes. Então o Massaini já tinha ido desde a chanchada mais ingênua até um filme que eventualmente foi considerado um filme comunista, porque o Pagador, até mesmo isso, foi considerado àquela altura. E que alguns anos depois, já em plena ditadura militar, no regime instaurado ali com o golpe de 64, ele vai e faz um filme que aparentemente é a cara do regime. Um regime que se colocava numa dimensão nacionalista, um regime que se colocava numa dimensão industrialista, um regime que queria, ainda e mais uma vez, realizar o projeto republicano, tal qual lá o grupo de militares que fez o golpe de 1889 tinha colocado. Ou seja, o Brasil precisava ser uma nação rica, poderosa, civilizada, etc. E tudo isso caiu num simbolismo muito imediato e muito simples. A independência. Não havia ali dentro daquele contexto histórico, talvez data mais propícia à reafirmação de um projeto ideológico, que é muito mais dos militares do que do produtor Oswaldo Massaini. Mas o que o Massaini faz? Ele faz um filme que está baseado no relato que a gente considera o mais tradicional, e nesse sentido mais oficial, que é um relato, digamos assim, de acontecimentos, não é um relato de reflexão, e àquela altura começa uma grande reflexão em torno da história brasileira, sobretudo vindo da USP, vindo de uma série de professores de ciências sociais, de história, que procuram pensar a história do Brasil a partir de um conjunto de outras matrizes de reflexão e querem pensar justamente o que está ausente dessa história, o que é contraditório dessa história, qual é o motor dessa história, que é o de, no fundo, levar o Brasil a se tornar uma sociedade burguesa capitalista e, sobretudo, não cair naquela chave do monumentalismo, né? Você estabelecer grandes narrativas heróicas que meio que apresentariam um destino manifesto da nação brasileira. O filme do Massaini cai nessa chave e, nesse sentido, serve digamos, de uma maneira muito direta a essa ideologia que transcende o filme, que transcende o produtor do filme, que, na verdade, atravessa a história republicana brasileira e se torna um grande representante de uma história oficialesca, tá? De uma história aí, a essa altura, já considerada equivocada. E o filme, inclusive, ele tem uma antítese bastante forte num outro filme feito em 1972, que é o filme de Joaquim Pedro de Andrade, Os Inconfidentes, que procura justamente ter esse olhar crítico. Tá? O Coimbra faz um filme de mercado. Ele tem uma direção pragmática. Eu tenho 4 meses para botar um filme histórico gigantesco de pé e eu não posso inventar aqui grande coisa e nem tenho uma teoria do Brasil para aportar para o filme e talvez levar o filme para um ou para outro lugar. Ele não é o Joaquim Pedro. Né? Ao contrário, o Joaquim Pedro sim tem essa teoria do Brasil, está ali tentando repensar o país, tem uma relação com familiar e de grupo intelectual e de grupo social que se volta para esse construir e repensar ao mesmo tempo. É um movimento casado, no caso de uma figura como Joaquim, e ele não compra de nenhuma maneira esse monumentalismo, essas comemorações que parecem sancionar uma ditadura, né, pior dos regimes,
E ele vai para o extremo oposto para denunciar justamente o monumentalismo, porque o filme Joaquim termina com as comemorações de 1972, dizendo se o projeto era esse, se as contradições do projeto era esse, olha no que deu. O filme do Coimbra não passa nem de longe perto disso. Ele simplesmente pega lá a cartilha que a gente aprendia no primário, no ginásio. Pedro I estava ali em São Paulo, perto do córrego do Ipiranga, não sei o quê. É isso, é uma ilustração. O filme do Coimbra, que não é um filme exatamente ruim, ele é bem feito, é bem narrado até, e é bem construído como narrativa histórica, no sentido da representação em si, mas não vai além disso, né? E, nesse sentido, cai numa armadilha. Ao não pensar ou repensar que representação eu estou oferecendo ao público brasileiro daquele momento, ele está ratificando esse monumentalismo. Até porque é mais um elemento, como se fosse uma grande produção hollywoodiana, o gênero histórico é típico, na verdade, do cinema hollywoodiano, tá? Que, enfim, atravessou desde o Nascimento de uma Nação, a Intolerância, etc., até o Cleópatra, da Elizabeth Taylor, ali bem perto do Independência ou Morte, era típico daquele cinema. O que o Massaíni faz, até porque tinha virado esse grande produtor, é tentar, pela primeira vez, quase fazer um épico aqui no Brasil em termos de cinema. Então, mobiliza grandes recursos, mobiliza uma grande equipe, utiliza locações de tudo quanto é jeito, tem um bom rendimento das alocações, parece um filme rico, né? Um filme ostentatório, etc. Mas é uma mera ilustração, que você já tinha visto no quadro Pedro Américo, você tinha visto nas narrativas mais tradicionais da independência brasileira, você já tinha visto em outros lugares, não tinha novidade nenhuma. E em nenhum momento pensa o que é o poder e como o poder ele é discricionário em pequena, média ou grande medida. Numa ditadura militar, ele é absolutamente discricionário e, sobretudo, num momento que é o governo Médici, que é um momento de maior barbárie de toda a ditadura. É um momento que mais se mata, mais se tortura, mais se persegue, entre aspas, o inimigo, né? Então, não há nenhuma elaboração maior desse contexto imediato. É como se ele não existisse. E essa omissão é, na verdade, talvez a grande questão de um filme como Independência ou Morte. Porque é inescapável você não olhar para o lado e ver que tem um problema do seu lado. Tá? E quando o Joaquim faz o filme dele, isso escancara. Quer dizer, o Independência ou Morte, ele vira um filme aí contextualizado pelo mundo cinematográfico brasileiro de então, como um filme que optou por um relato aparentemente neutro, isento, distante, científico, coisa que o valha, mas que é o pior relato que se podia fazer ali àquela altura. E, nesse sentido, enfim, esse episódio da independência carece até hoje, em cinema, de uma narrativa mais significativa, né? Mais criativa, mais reflexiva, mais provocativa, né? Que de fato entenda ali o que está em jogo. Mesmo o filme do Joaquim, se visto agora num arco histórico maior, você pega o filme do Joaquim, pega o Joaquim, do Marcelo Gomes, o filme do Joaquim começa também a entrar numa chave hoje bastante questionável de um certo maniqueísmo entre o explorador, o explorado, etc. Enfim, o tempo anda, as coisas mudam, outras perspectivas se colocam, e você eventualmente entende todo digamos assim, o movimento do Joaquim em produzir uma obra crítica. Ele produz uma obra crítica, mas eventualmente só isso não é suficiente. E o que salva o filme do Joaquim é que é um grande filme. É um filme absolutamente extraordinário do ponto de vista do cinema, do ponto de vista da criação artística. E examinar o filme sob esse ponto de vista é que talvez leve o filme para uma outra condição, né? Como é que você cria relatos históricos em cinema, articulando uma câmera que se move, articulando som direto. É o primeiro filme histórico feito no Brasil em som direto.
e com aquela complexidade, movimentos e tal, etc. É um filme muito ousado, é um filme que quer produzir um impacto de verdade por uma presença da realidade mais próxima do espectador e que, digamos assim, tenta apresentar os meios para tanto, tá? Tentar agenciar esses meios, tenta pensar como é que se faz um filme e, dentre as várias formas, várias modalidades, qual é que casa melhor com o impacto que eu quero gerar aí junto ao espectador. Sob esse aspecto, a tentativa do Joaquim é uma tentativa muito bem sucedida. Então, por exemplo, a ideia de história, ou a ideia de verdade que tem num filme como Os Inconfidentes, é essa de uma proximidade da estesia do momento, né? Do desespero do personagem, do Wilker, que é o Tiradentes, da inflexibilidade, daquela encenação da corte, do poder, etc., da aspereza das locações lá, de Ouro Preto, Mariana, etc. Ou seja, se busca alguma coisa que é o contato mesmo com a materialidade da história, não com uma definição de qual é o relato correto. Sob esse sentido, o filme do Joaquim Pedro transcende aquele momento e nos ensina alguma coisa sobre como se faz história através do cinema. Tá? Coisa que o filme do Coimbra não está interessado, nem pensou nisso, nem teria, talvez, a capacidade para isso. É um filme que ilustra uma determinada narrativa que hoje está completamente ultrapassada, esquecida, criticada, etc. E aí vira uma peça de história, só isso. Enquanto que o filme do Joaquim está aí ainda provocando alguma reflexão sobre o que é fazer história através de imagens em movimento. O Bernardet diz que a partir do filme do Coimbra, do Massaini, o governo Médici se interessa pela ideia de filmes históricos e lança uma chamada na qual até o Anchieta é um dos filmes contemplados, né? A gente queria pensar um pouco como esses financiamentos do governo produzem obras que servem ao seu projeto político, ao seu projeto ideológico e tentar colocar esse mesmo edital que a gente foi contemplado tanto do governo Temer quanto esse agora edital do bicentenário lançado pelo ainda já ao final do governo Bolsonaro, como que a gente coloca isso também nessa construção de projetos políticos ideológicos? Como é que o poder demonstra que é poder? Ele tem que criar símbolos, ele tem que criar narrativas, ele tem que criar monumentos, ele tem que criar consensos. Ele tem que estimular uma adesão que pode ser sentimental, intelectual, pragmática, mas ele tem que estimular de alguma maneira uma parcela da sociedade a apoiá-lo e apoiar seu projeto ideológico. Nesse sentido, o que se descobre no século XX é que, em vez da pintura, o objeto da vez é o cinema. Mas antes do cinema já se tinha usado a pintura, a literatura, a escultura e muitas outras formas de arte para você, digamos assim, criar a narrativa do poder. Eu não sei se foi o Independência ou Morte que estimulou o governo militar a produzir filmes históricos. Eu tenho para mim que não. Eu acho que quando o INSS vira o Instituto Nacional de Cinema, em 66, ele já trabalha com uma outra matriz que não é a história propriamente dita. É um conceito de cultura muito mais amplo que inclui a história. O INSS ele surge num primeiro momento estimulando, sobretudo, curtas-metragens, né? Um material que pudesse circular mais facilmente, que fosse menos caro, etc. E tem vários filmes históricos sendo feitos a partir dessa proposição do INC, inclusive o primeiro grande filme histórico financiado pelo INC é uma história do cinema brasileiro, que é o Panorama do Cinema Brasileiro, do Jurandir Noronha, que era funcionário do Instituto Nacional de Cinema. É o primeiro longa-metragem que o Instituto financia completamente.
Ou seja, a ideia de história misturado com a ideia de cultura aí é tão complexa que permite, inclusive, não a história do Brasil tradicional, que é a história do poder, mas a história de uma expressão cultural como o cinema no Brasil e que ganha um relato histórico audiovisual. E nesse sentido, o INC segue criando editais e fomentando, financiando aqui e ali filmes como, por exemplo, o Pindorama, do Arnaldo Jabor, que é feito ali em 69, 70, com produção do Walter Gucculi, e que cai nessa chave. Na verdade, até onde eu sei, os filmes históricos, e alguns antecedem Independência ou Morte, como, por exemplo, Como Era Gostoso o Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, que é de 71, filmado em 70, eles respondem a um desejo do Ministério da Educação, e particularmente a atuação do pai do Carlos Diegues, que é o Manuel Diegues, que acaba criando o chamado PACMEC, Programa de Ação Cultural do Ministério da Educação e Cultura, que está voltado para o financiamento de obras clássicas da literatura brasileira e de momentos da história brasileira. E quando as duas coisas se casam, como é o caso do filme do Nelson ou o caso do filme do Leon, lá o São Bernardo, você, digamos assim, já ingressa nesse terreno da história. Talvez o Independência ou Morte tenha estimulado o governo a solicitar filmes mais explicitamente calcados em narrativas históricas de historiadores profissionais. O que, na verdade, não aconteceu. O que segue adiante é mais o modelo Como Era Gostoso do que o modelo Independência ou Morte. Eu acho que, se houve essa dimensão, a resposta dos cineastas em geral, não importa se mais criativo, menos criativo, mais à esquerda, mais à direita, não é um tipo de narrativa semelhante ao do Independência ou Morte, a não ser aqueles financiados pelo próprio Massaini, tipo o Caçador de Diamantes, por exemplo, que é um pouco a história dos bandeirantes lá e tal, esse tipo de coisa. De uma maneira geral, o filme histórico brasileiro dos anos 70, dos anos 80, ele tem um certo distanciamento crítico, ele permanece dentro de uma dimensão como, por exemplo, o Anchieta José do Brasil, do Sarraceni, em que o Anchieta se coloca ao lado dos índios, vai defender os índios, vai lutar pelos índios, não é o cara da catequese, da contra-reforma, etc., e, eventualmente, o Sarraceni se usou um dispositivo de financiamento público estatal e usou, até porque os cineastas do cinema novo conquistaram esse dispositivo, que era a Embrafilme, e conquistaram já ali, a partir de 72, com o chamado primeiro Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira, que faz com que eles levem essa reivindicação ao governo Médici e a reivindicação é acolhida. Há um momento de transição, mas logo em seguida vem o Roberto Farias para dirigir a Embrafilme como um homem que é egresso do grupo do cinema novo. Então, eu acho que o Independência ou Morte, do Carlos Coimbra, permanece como um filme quase isolado nessa relação com o relato histórico mais estrito e não gerou, digamos assim, uma consequência maior, mesmo a ditadura militar tendo ido até 85. O que você vai ter é filmes mais próximos do Anchieta e não do Independência ou Morte. Porque filme histórico é difícil de produzir, é caro de produzir, é complexo de produzir, sobretudo naquela época. Não tinha chroma key, como tem aqui atrás de mim agora. E, enfim, você não tinha recursos suficientes para ingressar nesse tipo de história. E nem um mercado que acolhesse, né? Vídeo que aconteceu com o filme do Sarraceni, né? Ele fez um filme de 3 horas de duração cujo distribuidor retalhou e tirou 1 hora. O filme foi lançado numa versão que o próprio Sarraceni rejeitava completamente, porque o mercado, mesmo esse mercado para o filme brasileiro sendo um pouco mais aberto, generoso, ele não acolheu esse tipo de cinema. E filme histórico naquele momento é filme épico. É Lawrence da Arábia, é Cleópatra, esse tipo de coisa.
Só no mundo pós-Guerra nas Estrelas é que o filme histórico virou outra coisa. Mas até aquele momento era isso que era a referência. E a gente não tinha condição financeira para fazer esse tipo de cinema. Esse era o impeditivo maior. Você começou respondendo essa pergunta falando todo projeto de poder precisa construir símbolos, imagens. Então, só uma curiosidade mesmo, ao longo do século XX, tendo cinema já no Brasil, além desse momento em que o Médici tentou propor de produção de filmes um pouco como projeto de país, ou até esses editais nos quais o nosso filme está inserido, né, do governo Temer e agora do Bolsonaro, talvez, do bicentenário da independência, antes ali dos anos 70, que a gente estava falando agora, tem outros momentos em que o Estado tentou, através do cinema, produzir símbolos, tem lá o índice do Humberto Mauro. Antes disso, teve algum tipo de relação do Estado financiando coisas, pensando projetos de país através do cinema? Existiu alguma outra coisa assim? No Brasil? No Brasil. Não. Que eu saiba, assim, diretamente, não. O índice é o primeiro momento. Tudo que é anterior ao índice é desejo do produtor, do diretor. Às vezes ele consegue um dinheirinho estatal aqui, um dinheirinho estatal ali, mas antes do Getúlio Vargas isso é mínimo, para não dizer quase que completamente ausente. Não há, digamos assim, da parte do Estado um interesse maior pelo cinema até os anos 30, então mesmo que os cineastas fizessem um tipo de aceno ao Estado brasileiro em qualquer nível, em geral esse aceno era solenemente ignorado. Então, enfim, quando isso surge quando há um projeto de poder que considera o cinema um novo instrumento ideológico, que é o índice. A partir daí, eventualmente, há casos particulares, em geral regionais, em que um governador ou um prefeito vai lá e financia alguma coisa e tal, etc. Mas nada de uma envergadura significativa. O que você pode dizer é que, sobretudo Getúlio Vargas, o governo militar e essa dupla Temer-Bolsonaro foram os momentos em que você tentou, mais do que financiar, dirigir. Acho que essa é a questão. Porque financiar... Bom, o Estado financia cinema no Brasil praticamente desde os anos 60. E ainda que em poucos momentos democráticos isso eventualmente tenha tido uma produção relativamente pequena, ela foi financiada pelo Estado. Seja lá no governo de Sarney, seja no governo Fernando Henrique, seja no governo Lula. É aquele negócio, assim, o filme do Fábio Barreto sobre o Lula é financiado com dinheiro público. Não foi uma encomenda do presidente da República, mas foi financiado com dinheiro público. O que diferencia é que o Lula não está interessado em definir o que vai ser essa imagem ou não. Mas os governos Temer e Bolsonaro estavam interessados, sim, em definir o que seria essa imagem. E, sobretudo, o Bolsonaro tentou criar vários editais que resultassem aí, digamos assim, nessa imagem oficial da independência, da bicentenária da independência brasileira, e um pouco seria, talvez, na expectativa dele, uma avaliação a quantas anda a nação brasileira após 200 anos. Bom, ele era tão incompetente que nenhum edital conseguiu ser feito antes das comemorações. Acredito que 99% dos projetos escolhidos seriam completamente anti-poder, visão bolsonarista e coisas do gênero. Acho que a maturidade do meio artístico brasileiro, de uma maneira geral, e que foi demonstrada em toda a luta que ocorreu nos últimos 4 anos, levaria esses projetos para uma dimensão crítica, quando não de rechaço completo ali, de uma visão monumentalista, edulcorada, celebratória, inconsequente aí do que representa você falar a independência no Brasil hoje.
E o que distinguia esses projetos era essa tentativa de você cercear, porque o edital às vezes diz, pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, etc. Mas que, enfim, não só foi letra morta, mas foi uma tentativa inócua. Por outro lado, eu acho que isso ocorreu de uma forma inesperada. Ocorreu na articulação dessas forças conservadoras que sustentaram o golpe de 2016, sustentaram o governo Bolsonaro através da eleição, e que se mobilizaram para produzir um discurso audiovisual próprio, inclusive a respeito da história do Brasil. E que eu costumo sintetizar no Brasil Paralelo, essa plataforma de streaming, mas que não é só isso. Tá? Existiram outras narrativas conservadoras espalhadas pelo país e que, de alguma maneira, tentaram fazer esse revisionismo, né? O Brasil estava fora do curso, deveria voltar para um certo curso, digamos assim, oriundo lá da independência de 1822. Ou seja, uma interpretação da história bastante problemática. Isso ocorreu. E ocorreu antes mesmo de qualquer ideia de celebração do bicentenário. Ocorreu como um movimento natural da porção conservadora da sociedade brasileira, que acha, sim, que é preciso corrigir rumos, que acha, sim, que o Brasil tem um destino manifesto, mas não o realizou, que acha, sim, que é preciso um instrumento de força para realizar, que acha, sim, que, de alguma maneira, a base para tudo isso é a moral e os bons costumes. É um pensamento de origem fascista, porque o fascismo se assenta nessa ideia da correção, tá? Da correção da ação, do gesto, do posicionamento, etc. Isso ressurgiu no Brasil e ressurgiu, inclusive, como narrativa audiovisual histórica. Tá? A partir do reconhecimento disso, a gente pode dizer que, se os editais não funcionaram do jeito que se queria e no tempo que se queria, isso não significa que houve uma ausência de um retorno à história como um instrumento ideológico. Eu acho que é aí que está o ponto. Essa porção conservadora, ela chamou a si essa tarefa de apresentar essa visão. Tá? O governo, sobretudo o governo federal brasileiro, chamou a si a tarefa de impor essa visão. Tá? Ou seja, não era só mais um grupo conservador que deveria assumir essa visão, mas a própria área cultural, a própria classe artística, para sobreviver, deveria assumir essa visão, senão não teria recursos para trabalhar. Então, esse maniqueísmo político foi tentado, de uma forma completamente estapafúrdia, idiota, etc., mas o movimento que reivindica a história como base para essa correção de rumos, ele está aí. Ele não desapareceu, muito pelo contrário. Eu acho que aí é que está o ponto político-chave do enfrentamento que se desenvolve hoje no Brasil entre visões de mundo, visões de país, visões de história muito diferentes, para não dizer antitéticas. Né? Algumas sendo literalmente reacionárias, de volta a um ponto anterior que se acreditava já desfeito, porque, enfim, sem bases sólidas para se sustentar, mas se volta a esse ponto anterior e se volta pela mesma estratégia, a moral e os bons costumes. Tá? Temos que ensinar a verdadeira história, a história correta, etc. Bom, isso teve várias faces, mas no campo da educação isso foi muito evidente, sobretudo nos primeiros anos ali do governo Bolsonaro, né? Essa ideia de que a escola estava desviada e tinha que voltar para um catecismo ali absolutamente, supostamente neutro, e que gerou embates muito fortes dentro do campo da educação no Brasil. A mesma coisa não aconteceu tão forte no campo das artes, mas você vê relação entre uma situação e outra, entre um momento e outro. Voltando ao quadro do Pedro Américo, o quadro do Pedro Américo, ele produz uma imagem a serviço de um projeto político daquele momento. A gente está querendo agora fazer uma brincadeira, um exercício especulativo, uma fabulação de que
outra imagem a gente poderia produzir para pensar a independência brasileira sobre novas regras, sobre, enfim... Como pensar a independência brasileira sob uma nova perspectiva? Quem sabe que o médico de Pedro I era negro? Quem sabe que o médico de Pedro I foi o primeiro médico formado nas Américas? Quem sabe a história desse personagem fascinante e que foi totalmente apagado pela história, mas que era o homem de confiança do imperador e que seguiu com ele, inclusive, para Portugal, passou 2 anos de guerra lá para derrotar lá o irmão picareta dele e que tentou contar sua história ao longo do século XIX e ninguém ouviu. Então, cadê o quadro em que o imperador está do lado do seu médico pessoal e esse médico pessoal é negro? Maravilha. Hernani, muito obrigada. Arrasador esse final. Obrigada, Hernani.